Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesta série de devocionais a respeito da vida cristã vitoriosa. E hoje nós vamos falar das dificuldades a respeito, então, desta vida cristã vitoriosa. Nós vamos começar falando, então, durante essa semana, sobre vários tipos de dificuldades. E hoje nós vamos falar, então, a respeito da fé. Para que uma alma, ela passe, então, dos lugares áridos da experiência cristã para aquele lugar ou aquela terra que emana leite e mel, depois de entregar-se completamente a Deus, como nós vimos no nosso devocional anterior, ela precisa dar um próximo passo, que é o passo da fé. E a exemplo do que nós vimos na questão da entrega, o inimigo também ele vai criar, estratégias com habilidade para trazer dificuldades a respeito, então, da fé. Se um filho de Deus ele tem os seus olhos abertos após ter vencido a incredulidade, como nos diz lá 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que nos diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se ele está desejoso de viver a plenitude e a completude da sua vida em Deus, ele sabe que tudo isso só é recebido pela fé. Claro que o inimigo vai, então, criar as dificuldades para que esta alma ande pela fé. A fé é um mistério desesperador para a nossa mente. Os filhos de Deus certamente devem viver pela fé, porque sabem que a sua vida, tudo em sua vida, depende da sua fé em Cristo, pois a vida cristã acontece pela fé. Mas é exatamente isto que torna tão difícil a nossa caminhada. Declaram que não têm fé, muitas vezes, e não sabem como obtê-la. Por esta dificuldade ficam então paralisados, muitas vezes mergulham nas trevas da desesperança. Desesperança é um sintoma de falta de fé. Quase sempre não compreendem que a fé é uma coisa mais simples do que todo mundo pensa e mais fácil de receber. A fé não é algo que possa ser tocado ou apalpado, é simplesmente crer em Deus. É crer naquilo que Deus diz, é confiar naquilo que Deus diz. Quando você vê algo, você sabe que você tem visão. Quando você crê em algo, você sabe que tem fé. Assim como a visão, ela é simplesmente ver, a fé é simplesmente crer. A única coisa necessária para crer é que você creia naquilo que Deus diz. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, a fé é simples. Não é nada mais, nada menos de que simplesmente crer em Deus. E crer em Deus é crer naquilo que Ele diz, ou que Ele fez, ou crer naquilo que Ele fará. Então, isto é confiar de que aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele o faz. É crer nas insondáveis testemunhos, nos insondáveis testemunhos de Deus ao longo da história da humanidade.
Muitas vezes nós cremos nos testemunhos dos homens, mas nós não cremos no testemunho de Deus, não cremos nos registros de Deus que estão na sua palavra. Um crente, ele só pode ser chamado de crente se ele realmente crê. E o incrédulo é aquele que não crê. Jesus disse a Tomé: põe a mão aqui do meu lado, no meu lado. E então, seja crente e não incrédulo. Se você lida com a incredulidade, dedique-se à palavra de Deus. É a voz de Deus, é os testemunhos de Deus. Todas as circunstâncias que vivemos em nossas vidas são para que os testemunhos de Deus sejam renovados. Nós temos as promessas de Deus. Entregue-se completamente ao poder mantenedor da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo aquilo que Deus prometeu fazer, Ele vai fazer em Cristo Jesus. Por isso, as nossas orações sempre devem terminar em nome de Jesus, porque tudo está nele. Então, quando o cristão realmente confia algo a seu amigo celestial, ele para então de se preocupar com a coisa que lhe foi confiada ou que lhe foi entregue. Quando ele se preocupa ou fica ansioso, pode ter certeza que ele não está confiando. Então, se nós usarmos esta regra para testar a nossa fé, encontraremos pouca fé, uma fé verdadeira, né? Encontraremos pouca fé verdadeira, até mesmo na Igreja de Cristo. Não é de admirar que o nosso Senhor tenha feito uma pergunta muito inquietante. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele valoriza a fé acima de tudo. No passado, aqueles que tiveram fé conquistaram reinos. Muitas vezes não conseguimos conquistar nem o próprio terreno do nosso coração, não conquistamos a nossa família para o Senhor Jesus Cristo, mas homens conquistaram reinos pela fé. Praticavam a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo. Nos diz Hebreus 11, 33, 34. Escaparam da espada, tornaram as suas fraquezas em força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram muitos exércitos em fuga. A fé ainda pode fazer isso, com certeza, pois a fé, ela é um exercício diário. Precisamos, pela fé, vencer as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias difíceis, impossíveis, que se apresentam em nossa vida diária. O nosso Senhor Jesus disse: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Fala em Mateus 17, 20. A pergunta é: crê tu nisso? Em cada momento tenebroso em nossa vida, sempre existe um propósito, e o propósito é que fique comprovado que a fé que temos, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que ele seja refinado pelo fogo, ela é genuína e é resultante, e ela resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, a importância de nós vencermos essa dificuldade, que é a fé, na nossa vida cristã, para que sejamos vitoriosos. Amanhã nós falaremos a respeito de outras dificuldades, né, que se contrapõem a uma vida cristã vitoriosa. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. A Coça
da manhã.